Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo e hoje eu trago um instalador, né, para você colocar um programa, é um robô que ele vai fazer o registro de aula automático, tá certo? Ele é diferente da extensão que nós já disponibilizamos, porque na extensão ela serve para quando você está com um número de aulas atrasados, né? Um número muito grande, então você faz ali e vai atualizar. Mas se você já faz o registro de aula diariamente, então a extensão vai ficar um pouco sem sentido, porque acaba lhe dando mais trabalho. Neste caso aqui não. O instalador, o robô no caso, ele vai fazer o registro de aulas para você diariamente. Não é você que vai fazer. Só que você precisa eh, garantir essas informações em uma planilha. Vamos começar com o instalador, tá certo? Então, esse instalador eu posso disponibilizar através de e-mails, né, ou de WhatsApp. Inclusive, ao receber, é importante você considerar essas informações aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né, que está pequeno, que diz o seguinte: quando você recebe o instalador, então com o instalador e um arquivo de extensão gerado de forma independente, o Google Drive, pode ser Google Drive, pode ser ou por e-mail, WhatsApp, né? Tomarão algumas medidas padrão de segurança. Então é fundamental avisar os professores sobre isso para que eles não achem que é um vírus. Então, quando você vai baixar o instalador, você vai receber lá uma informação. O Google Drive ou o Windows, ele não pode verificar este arquivo em busca de vírus, tá certo? Então vai ter uma informação, mas lá vai ter também isso aqui, ó, fazer download mesmo assim. E é onde você vai clicar, tá certo? Porque como é um programa independente, elaborado através do Python, o Windows não vai entender que ele tem liberdade para baixar. Depois, quando você baixar, né? Então você marcou aqui fazer download assim mesmo, então ele vai baixar. Quando você baixar, você pode escolher a área de trabalho, qualquer lugar. Então ele vai baixar esse instalador aqui, tá certo? Isso aqui. Depois você vai clicar nesse instalador. Então, quando você clicar nele, no seu notebook ou no seu computador, eh, ele vai executar pela primeira vez. Então, ele vai exibir o seguinte: o Windows protegeu seu computador. Vai aparecer uma telinha azul e lá você vai ter que clicar em mais informações e depois executar a si mesmo, tá certo? Então, assim você vai conseguir baixar o instalador. Aqui, como eu já tenho ele instalado, né, e já tenho o programa também, o Python, que é o programa que usamos para criar o robô, então aqui não vai dar nenhuma informação, tá certo? Eu vou clicar, ó, então aqui eu já baixei o instalador, agora eu vou inserir o robô, né? Então esse instalador ele vai instalar na sua máquina o robô, ele vai aparecer um ícone, tá certo? Ele vai aparecer primeiro ó, o passo a passo para você instalar, então você vai avançar. Você vai escolher, ele já coloca a área de trabalho, né, ele está preparando aqui o instalador, ele já vai colocar na área de trabalho e você vai ficar com um ícone e é nesse ícone que você vai clicar para inserir as informações, tá certo? Então vamos ver aqui, né, o passo a passo como é. Então ele está instalando, leva um tempinho porque ele tem vários arquivos, então ele vai fazer todo esse levantamento, né, para inserir todos os dados e ele colocar na sua área de trabalho o ícone do robô, tá certo? É um programa. Então aqui, ó, instalar, concluir e agora ele vai criar o ícone, ó, esse ícone aqui, registro de aulas, tá certo? Então, quando você tem o registro de aulas, você vai dar dois cliques nele e ele vai abrir esta janela. Então, nesta janela, você vai inserir os seus dados do CIAGE, né, o seu login e a sua senha. E aqui você vai deixar marcado
Google, né? Tem a opção de Excel também, mas no Excel não tem funcionado muito bem, né? Deixamos preparados para o Google Planilhas. E aqui onde tem link do Web App, que é o Google Sheets Script, você vai ter que colocar um link aqui. E como você vai conseguir esse link? Bom, aí é o outro passo, né? Nós vamos deixar disponibilizados aqui, né, para o professor, é o link desta planilha, tá certo? Essa planilha é a planilha modelo, né? Inclusive eu vou dar algumas explicações aqui a respeito destas abas, né? A gente já deixa, geralmente na planilha modelo, né, aqui ela não está nada marcado, mas eu vou mostrar para vocês como é que marca, certo? Então, aqui eu vou deixar o endereço e quando você clica lá no endereço, você vai inserir, por exemplo, esse endereço aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Você vai clicar lá no endereço e com seu Google Drive aberto, então ele vai abrir para você. Só que vai estar como somente ver, ou seja, você não consegue editar. Então, qual o primeiro passo, não é? Aliás, o próximo passo, né? Porque o primeiro foi você pegar aqui o link. Então você vai vir em arquivo e você vai criar uma cópia para você, tá certo? Você renomeia esta cópia, se quiser, né? Pode deixar só cópia, mas não fica sem sentido. Geralmente eu coloco aqui o nome do professor, que eu vou colocar só uma letra aqui e faço uma cópia. Fazendo essa cópia, você já pode, inclusive, excluir o arquivo original, né? Para você não confundir. Mas de qualquer forma, você não vai conseguir editá-lo, né? Então, e ele vai estar com o nome original aqui, vai estar somente leitura. No que você criou, não, ele vai estar agora disponível para você editar, tá certo? Então, deixa eu apagar esses dados aqui, porque geralmente ele vai vir aqui sem essas informações. E essas informações aqui, elas são essenciais, tá certo? Porque é através delas, né, que você vai conseguir preencher o seu horário de forma correta. Então vamos lá, como funciona esta planilha? Nós temos aqui, primeiro, a data de início do ano letivo e a data final. É importante dizer que houve uma mudança recente, né? E agora a data final é dia 17/12, certo? Inclusive, eu vou verificar aqui se nesta planilha ela está com os feriados, né? Porque aqui nós temos feriados e dias não letivos. Inclusive, eu já atualizei aqui, certo? Então aqui não teremos problema. Vamos voltar. Vamos voltar aqui para a disciplina. Então, primeira coisa que o professor vai fazer. Aqui nas abas, ele vai renomear. Então, para renomear, eu clico na aba, clico no botão direito e vou na opção renomear. Qual é o critério para renomear as abas? O critério para renomear as abas é, primeiro, o nome da turma, como está lá no SIAGE. Aliás, tem uma. Deixa eu abrir aqui uma. Abrir o SIAGE aqui, tá certo? Para que eu possa mostrar para vocês esse critério de que utilizamos. Opa, deu uma travada agora. O critério que utilizamos para, para que a gente possa renomear essas abas, tá certo? O critério aqui, inclusive, é aqui no próprio nome da aba já identifica. Primeiro você vai colocar a turma e depois você vai colocar o nome do componente. Só que eu vou mostrar para vocês aqui de onde nós retiramos esses dados, tá certo? Porque na dúvida o professor ele recorre a, a esse critério. Ele vai lá no seu SIAGE, né, e faz essa identificação. Deixa eu só verificar aqui que deu algo errado aqui.
Aí você, no SIAG, nós temos a lista de turmas, certo? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ó, no SIAG aqui nós temos a listagem de turmas. Qual o critério para você renomear ou nomear as suas abas? Essa é a coluna turma, tá certo? É onde você vai inserir aqui, ó, turma. Né? Então, deixa eu voltar, eu estava nesse outro aqui, né? Onde tem aqui, ó, renomear turma. Então eu vou lá, aqui, renomear. Então tem turma um, você vai colocar lá a turma do SIAG. No caso lá era primeira série. Inclusive você pode até copiar de lá, certo? Mas por quê? Porque tem que ter os espaços também corretos, né? Aqui tem um espaço, outro. Se você não colocar, vai dar trabalho. Então, primeira série A, underline e o nome da disciplina, que é o primeiro nome que você tem da disciplina. Então, vamos voltar aqui para o SIAGE. Deixa eu encontrar aqui onde é que ele está. Ó, componente curricular. Então, eu tenho aqui língua portuguesa. Eu posso colocar apenas língua, tá certo? Que é o primeiro nome. No caso de palavras de componentes curriculares que tem mais de um nome, eu posso colocar as iniciais de cada nome. Então, eu posso colocar aqui língua, eu posso colocar LP ou língua portuguesa. E por que este critério? Porque nós vamos ter algumas situações em que o professor ele pode estar lotado em língua portuguesa e língua inglesa. Ele pode estar lotado em educação física e educação digital. Então, só o primeiro nome não seria suficiente para distinguir uma disciplina da outra, tá certo? Então, se ele tem língua portuguesa e língua inglesa, se ele colocar só língua na primeira turma, primeira série, ele tem as duas, como iria distinguir uma da outra, né? Então, neste caso aqui, nós podemos usar esses dois critérios, tá certo? Então, recomposição, eu coloco só o nome, recomposição, ou eu posso colocar RA, que é recomposição das aprendizagens, de aprendizagem, né? E por aí vai, tá certo? Então, acredito que aqui já deu para entender, né? Então, se eu fosse colocar aqui na disciplina, baseado ali naquela, naquele professor do SIAGE, então eu iria aqui renomear, já coloquei primeira série A, e a disciplina eu coloco língua. Então, aqui já vai se referir à turma de língua portuguesa da primeira série A. Neste caso aqui é uma turma de educação física que eu vou fazer. Então, eu vou colocar, eu posso colocar o nome educação, mas para não ocupar muito espaço, eu vou colocar EF, tá certo? Que é educação física. Ok? Então, vamos fazer só com uma turma para a gente não tomar muito tempo, né? Porque aqui já vai tomar um bom tempo este vídeo. Então, primeiro, eu coloquei a turma. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso do meu horário que está inserido no SIAGE, que é o horário oficial, né? Esse horário que você tem e que você faz o registro de aulas. E eu preciso colocar esses dados aqui, ó. Onde tem aqui dias da semana. Aqui embaixo já tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas o que esta planilha, né? Esta tabela aqui vai fazer a leitura é da informação aqui em cima, tá certo? Então, se eu tiver aula na segunda, eu venho aqui nesta coluna, procuro segunda e coloco, né? E aqui, ó, você vai ver que vão aparecer todas as segundas do ano, até aqui está até o dia 21 do 12 ainda, porque eu não retirei essas datas. Inclusive, eu vou retirar aqui, né? Onde nós temos o calendário. Então, aqui nesse calendário, nós vamos ter aula só até o dia 17 do 12. Então, até o dia 17 é a aula que é o registro de aula que vale, né? Do dia 18 para frente é recuperação, né? E preparação para provas finais. Então, aqui, ok, fechou. Vamos ver agora. Opa, primeira série A. Ó, então, aqui essa turma, se eu coloquei segunda-feira, a última segunda-feira seria dia 14. Seria não, é dia 14, né? Aqui eu coloco o número de aulas, tá certo? Então tem uma aula, ó, aqui já vai colocar. E aqui este professor ele tem aula na segunda e na terça.
uma aula também na terça. Então, nós vemos aqui, ó, todas as segundas e todas as terças, a partir do dia 10/2 até o dia 17/2. Então, aqui eu tenho todos os dias de aulas que o professor vai ter. Essas marcações que estão vinho, né? Essa cor aqui é vinho, elas se referem aos feriados, certo? Então, esses dias aqui, você não vai colocar aula, porque é dia que você, apesar de ser dia da semana que você teria aula, mas conhecido como feriado ou um dia não letivo, né? Então, vamos lá. O outro ponto, então aqui eu já coloquei o horário, né? Já renomeei a aba. Que é que aqui onde tem essa parte é o tempo. Se você quiser, qual aula que você tem? Primeiro, segundo tempo? Bom, mas isso aqui não tem necessidade de preencher, neste caso não, tá certo? Mas se você quiser, para facilitar, pode preencher. É, vamos para este outro ponto agora. Eu preciso da minha sequência didática. Então, eu já registrei essas aulas aqui, eu posso simplesmente marcar, tá certo? Para não perder tempo. Por quê? Eu marcando, quando chegar lá para fazer o registro de aula, o robô ele não vai mais pegar esses dias que estão marcados. Então, se eu deixar aqui um dia não marcado, ele vai fazer o registro de aula, tá certo? E aí vai dar um conflito, porque se a aula já está registrada, ele não vai conseguir fazer. E aí pode atrapalhar o seu trabalho. Mas vamos lá, pegar a sequência didática. Aqui eu já tenho uma sequência didática desta disciplina, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro que o professor pode elaborar toda a sua sequência didática, ele já antecipa o seu programa, né? Então ele já vai apresentar um planejamento para o ano letivo, se não para o ano todo, mas para cada bimestre, tá certo? Mas onde você também pode fazer isto? Nós temos aqui, ó, conteúdos por disciplina. E temos todas as disciplinas aqui disponíveis. Quando você clica, tá certo? Aqui na disciplina, ele vai lhe direcionar para as aulas estruturadas que foram disponibilizadas pela equipe do Estado. Então lá você pega a sua sequência didática, por exemplo, do segundo bimestre, e você vai inserindo aqui, você vai vendo como você pretende aplicar essas aulas, tá certo? Aí você já deixa a sequência do bimestre toda pronta. Quando chegar no terceiro bimestre, você vai lá e faz a mesma coisa. Então você sempre vai deixando aqui sua planilha alimentada com todas as aulas e o robô ele vai simplesmente fazer a análise do que tem aqui e registrar. Se não tiver nada, e é importante que o professor saiba, o robô também vai registrar, mas ele vai registrar um não, onde é aqui o conteúdo. E aí você teria que entrar e editar. Então você iria perder tempo, né? Então o ideal é você alimentar esta planilha. Se você não consegue alimentar do ano todo, mas você vai alimentando por bimestre ou por semana, né? Por mês, fica a seu critério. Mas vamos lá. Continuando aqui, deixa eu só conferir se o horário realmente é este, né? Porque eu tinha colocado isso mesmo, primeira e segunda aulas. Então, vamos voltar para cá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, lá o professor já fez os registros até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 2, ó. Tem até aqui, então falta esse registro do dia 9. Todos esses estão registrados, por isso que eu já marquei essa caixinha, certo? Então, se você já registrou até o dia 9, aí você deixa marcado até o dia 9, né? O seu robô irá pegar as aulas a partir do dia 29, ok? Mas neste caso aqui nós vamos ver o registro do dia 9. Bom, fiz isso aqui, já estou com praticamente tudo pronto. O que está faltando? Eu lançar o endereço aqui na janela. E que endereço é este? Bom, aqui nós temos essa barra de endereço, mas não é esta, certo? Por quê? Aqui nós temos um script que você vai encontrar onde? Em extensões, app script. O script ele já vem pronto. Então o professor não precisa se preocupar com essa parte aqui. Mas o que é que ele tem que fazer? No seu primeiro acesso, né, eu já elaborei tudo, já atualizei tudo. Então eu venho aqui ó, em implantar, nova implantação. E aqui um detalhe muito importante, tá certo?
onde tem aqui, ó, quem pode acessar, tá aqui qualquer pessoa com a conta Google, pode estar também somente eu, tá certo? Mas você tem que deixar qualquer pessoa. Isso aqui, gente, é essencial, senão o robô não vai conseguir entrar na planilha para acessar os dados. Qualquer pessoa. E aí você vai em implantar. No primeiro acesso, ele vai pedir o que? Autorização. E aí você vai autorizar, né? Ele vai. Aqui nós vamos avançar. E aqui, ó, você vem em ir para o robô. Aí ele vai pedir o acesso, né, para você garantir. Você vai na opção continuar. E pronto, aqui ele já está garantido, né? Então, o que é que você vai copiar? Você vai copiar este endereço aqui de baixo, ó, onde tem app da web. Você vem, clica em copiar e aí você vai inserir esse endereço aqui, ó. Dá 2 cliques aqui, já ficou marcado todo o endereço, Ctrl V. Neste ponto, eu escolho o horário, tá certo? Não, aqui 11h33. Eu vou colocar um minuto depois, né, para ver se dá tempo aqui ainda. 11h34. Aqui eu escolho o dia que eu quero que o robô rode, eu vou colocar todos os dias. E salvar e executar, certo? Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai, ele vai entrar no SIAGE, né? E vai fazer o registro de aula, certo? E ele vai vir aqui, depois que ele fizer o registro de aula, ele vai marcar também aqui na sua planilha que aquela aula já foi registrada, certo? Então você não precisa vir na planilha para marcar. O que é que você precisa vir na planilha? Você precisa vir na planilha apenas para atualizar a sequência didática, né? Porque quando você eh, fizer o seu trabalho aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês verificarem que ele já entrou no SIAGE, não é? E já vai começar a fazer o registro de aula. Sim, mas como eu estava dizendo, você vai ter só que alimentar com as aulas, né? Você vai deixar aquela sequência didática com o maior número possível de aulas para facilitar o seu trabalho, né? Porque a ideia é que o programa, como eu programei ali, por exemplo, para 11h34, então todos os dias, eu deixando o computador ligado naquele horário, o robô ele vai entrar, vai coletar os dados, ele vai fazer uma varredura em todas as turmas que eu tenho e vai fazer o registro de aulas, tá certo? O papel do robô é esse. Ele vai lá verificar. Aqui, como eu só coloquei uma turma, ó, ele vai fazer o registro aqui. Nós vimos lá que é o dia 9, né? Então ele vai vir aqui e vai coletar aquelas informações que nós temos lá na planilha, tá certo? E vai fazer o registro do dia 9. Isso ele vai fazer em todas as turmas que você tiver e que você tiver colocado lá naquelas abas da planilha. Ele vai fazer a varredura em todas as turmas. Se até aquela data, tá certo? Então, vamos hoje, dia 21/6. Se não tem nenhuma aula para ser registrada, ele vai passar em todas as turmas, vai verificar que não tem aula para ser registrada e agora ele só entra no dia seguinte e assim por diante. Então, se naquela data tem alguma aula para ser registrada em uma das turmas, ele vai fazer o registro, certo? Aqui ele já fez o registro, né? Agora vamos ver como ele se comporta aqui na planilha. Veja bem, ele fez o registro lá na planilha, mas ele ainda, na planilha não, no SIAGE, mas ele ainda vai vir aqui, né? Ó, aí ele marcou. Ele já marcou a aula, então o professor não precisa nem se preocupar em estar entrando na planilha para fazer essa marcação, mas ele pode entrar para verificar, né? Porque pode acontecer da aula não ter sido registrada no SIAS, ter dado algum problema, né? E aqui ele vai fazer a varredura nas outras turmas. Como nós colocamos apenas uma turma, ele vai encerrar, tá certo? Porque aqui ele vai verificar que não tem mais turmas para fazer nenhum registro, né? Então ele vai fazer esse papel e aí ele vai fazer todinho. Enquanto isso, você pode usar o seu navegador normal, né? Você não vai usar o que ele está utilizando. Você vai usar o seu para fazer, né, o seu trabalho, certo? As outras coisas você usa seu navegador e faz o seu trabalho. Então, gente, a ideia é esta, né? É fazer com que
agilize o registro de aulas e o professor não tenha a preocupação, né? Aqui você deixou o seu computador ligado naquele horário, você ativou corretamente eh, o robô, então diariamente ele vai entrar e vai fazer esse papel para você, tá certo? Então nós vamos deixar disponibilizado. Quem quiser pode colocar o e-mail, né? Porque eu posso até ver a possibilidade de disponibilizar também pelo Google Drive, mas a ideia é que as pessoas que quiserem eu mande o, um instalador por e-mail, tá certo? Lembrando que aqui não é algo gratuito, tá certo? O professor é só pedir, dizer assim, não, eu quero o instalador, coloca lá o e-mail e eu mando o instalador e você faz o procedimento, tá certo? Então, o nosso vídeo hoje era para mostrar essa ferramenta, tá certo? Foi desenvolvida aqui através do Gemini. E no próximo vídeo eu vou trazer também o de registro de frequência. Só que o de registro de frequência ele é um pouquinho mais complicado porque ele depende de duas planilhas e uma delas tem que ser alimentada diariamente pela escola, tá certo? Quer dizer, pode ser até pelo professor, mas o ideal é que seja pela escola. Mas no próximo, né? No próximo vídeo eu trago esta outra opção.